Eu quero trazer uma reflexão nessa noite, juntamente com vocês. E o tema dessa reflexão, dessa mensagem, é um tema que normalmente nós nos perguntamos. E a pergunta é: por que fugimos da presença de Deus? Não faz sentido fugir da presença de um Deus que tem tudo para nos dar. Não faz sentido algum nós pegarmos caminho contrário ao caminho que conduz ou que conduziria à presença de Deus. Mas nós muitas vezes fazemos esse caminho inverso, é ou não é? Nós, insistentemente, a nossa carne ou a nossa alma, ela nos arrasta para trilhar caminhos que nos levam à perdição e que nos levam para longe de Deus. E muitas das vezes nós até permitimos ou gostamos de caminhar esses caminhos que nos afastam de Deus. E eu hoje vou falar um pouco de um geral da Bíblia, porque nós vamos ver o que existe em comum em Adão e Eva, o que será que tem em comum com Jonas, o que será que tem em comum com Pedro, o que existe em comum entre eu e você e esses personagens da Bíblia, quando o assunto é fugir da presença de Deus. Quantos aqui já fugiram da presença de Deus? Eu falo fugir para tentar escapar covardemente, né? Nossa. E aí eu me perguntando, eu falei: meu Deus do céu, mas o que nos leva a fugir da presença de Deus? Porque essas figuras aqui, como Adão, Eva, Jonas, Pedro, eu e você, porque eles se esconderam da presença de Deus? O que levou eles a fugirem da presença de Deus e até mesmo negarem a Deus? O que todos esses personagens tiveram em comum é o medo. O medo é o sentimento ou a presença que todos esses tiveram em comum, e é exatamente o medo que muitas das vezes está presente em nossas vidas, que nos impede e nos faz fugirmos da presença de Deus, que nos faz recusarmos o convite de Deus. É um medo que nos paralisa a vivermos uma experiência sobrenatural em Deus. Então o medo aqui, ele é o vilão da nossa mensagem. Eu quero hoje, juntamente com vocês, aniquilarmos esse vilão no nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor fala que antes, dando continuidade ao 1 João 4, antes o amor verdadeiro lança fora todo medo. Somente o amor verdadeiro. Se a palavra do Senhor fala que é o amor verdadeiro, isso quer dizer que existe amores que não são verdadeiros. Mas somente o amor verdadeiro, que é o amor de Cristo Jesus, o amor que Cristo Jesus nos ama, é esse amor o único que pode lançar fora o medo que muitas vezes te paralisa, te impede de viver uma vida em Deus. Não basta você ser corajoso, ou ter a valentia de Sansão, ou a força de Sansão, ou a valentia de Davi. Não basta você ser um valentão, um briguento. Não é isso que vence o medo. O que vence o medo é o amor verdadeiro por Jesus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Gênesis. Nós vamos começar lá do começo, porque tudo, de onde veio o medo e do porquê o medo se instalou, está logo no começo, e nós vamos precisar entender. E aqui eu quero falar do primeiro ponto do que nos faz fugir. Eu quero que você abra Gênesis 3, do 7 ao 10. Amém? Acharam? Facinho, hein? Diz assim: e abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus,
cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Primeiro sentimento depois da queda, nascido no coração de Adão e Eva, foi o medo. Eles não experimentavam, não haviam experimentado o medo. Mas o medo aqui era um medo da presença do próprio Criador, daquele que havia criado e soprado sobre aquela criação o fôlego da vida. O medo aqui era diante de um Deus que visitava eles todos os dias. E eles falam que quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. E a gente faz exatamente a mesma coisa, né? Não basta a gente de repente cair ou cometer algum erro, que nós escondemos da presença de Deus, como se isso fosse possível. Mas esse foi o primeiro sentimento que nasce, que Adão e Eva experimentam depois da queda. E eu garanto para vocês que foi um sentimento muito dolorido, porque sentir medo é terrível, é horrível. O medo, ele te impede de você prosperar na sua empresa, profissionalmente, nos seus talentos. O medo te trava, te impossibilita de viver e experimentar tudo aquilo que Deus tem como um projeto para mim e para você. Olha só como isso é sério. Então, o primeiro ponto aqui que nos faz fugir e se esconder ou negar a nossa fé é o fato de conhecermos realmente, de não conhecermos realmente a bondade de Deus e sua misericórdia. Por nós não conhecermos realmente quem Deus é, nós nos escondemos dele. Nós buscamos fugir da presença de Deus. Aqui o que deveria acontecer, que Adão e Eva deveria fazer, ou pelo menos vamos colocar aqui a responsabilidade nas costas de Adão, que era o homem, o líder, o sacerdote. O que ele deveria fazer é correr imediatamente à presença de Deus e se lançar e confessar ali, dizer: olha, pecamos, desobedecemos. Mas eles se esconderam. E se não é a misericórdia, e quando eu falo misericórdia e bondade de Deus, é porque exatamente nesse ponto nós vemos a figura de Deus descendo no Éden para ir ao encontro do homem. Porque o homem, se não fosse assim, jamais conseguiria ir ao encontro de Deus. E aqui eu vejo misericórdia e bondade de um pai que ama demais a sua criação. E ele vai ao encontro de Adão e Eva. Deus sabia que eles tinham pecado. Deus sabia que eles haveria ou comeria aquele fruto. E o projeto de Deus já era para mais à frente. Deus já tinha todo um plano. Mas então Deus vai ao encontro. E uma coisa eu quero que você aprenda juntamente comigo nessa noite. Que saiamos daqui com isso em nossos corações. Todas as vezes que você se sentir um pecador ou o pior pecador à face dessa terra, saiba que o amor de Deus vai te perseguir e te encontrar. Não existe como você fugir disso. Isso é fidelidade e amor e misericórdia de Deus. Então nós fugimos de Deus porque nós não conhecemos quem é Deus, quem realmente é esse Pai que nos perdoaria de todos os pecados que nós poderíamos cometer. Nenhum pecado que eu e você venha a cometer é maior do que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Nada, nenhum pecado.
E aqui existe uma frase que Deus trouxe ao meu coração, que diz: a maneira de como você acha que Deus irá te julgar ou te analisar é exatamente a maneira de como você vê ou analisa as pessoas à sua volta. Se eu acho que Deus ele é misericordioso, ele é bondoso para comigo, mesmo eu não merecendo, eu vou olhar para o meu próximo com esses olhares. Eu vou olhar para o meu próximo também com bondade e misericórdia. Se eu não acredito que Deus é um pai que me entenderia, ou conhece as minhas fraquezas, e eu fugir dele, ou achar que ele vai vir me condenar, ou me julgar, ou apontar, da mesma maneira eu vou fazer com as pessoas que errarem na minha caminhada, que estiverem comigo e caminharem ou pisarem na bola comigo. Veja como isso é transferível, como isso é sério. E isso fala de como é o estilo de relacionamento que você vem desenvolvendo com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus e conhece da bondade, da misericórdia, do perdão, da graça, do favor dele, mais você também é assim para com você mesmo e para com o seu próximo. Porque o maior vilão, a gente sempre fala que o maior vilão é eu mesmo. Porque quando eu peco, quando eu falho, as acusações vêm, e a palavra do Senhor ela não está para acusar, ela está para te exortar. Quem acusa não é Deus. A palavra ela te convence de que você errou. A palavra te repreende, e repreender é pegar você que cometeu algo errado e colocar você e ensinar como deve ser feito. Isso é repreensão, correção. Então nós, rapidamente, a nossa mente começa a vir turbilhões e mais turbilhões de setas e informações para nos aniquilar, para nos travar, para nos arrebentar. É assim ou não é? Comigo é assim. Todos os dias, porque todos os dias muitas vezes nós erramos. Mas a palavra do Senhor fala que nós não erramos porque queremos, mas caímos no erro. A ira, o ódio, a frieza são sentimentos facilmente a serem observados nas pessoas, não é? Facilmente você olha para a sua esposa e você sabe detectar se ela está brava com você ou não. Facilmente você olha para o seu esposo, o seu marido, e você sabe se ele está bravo, se ele chegou bravão do serviço ou não. Sentimentos negativos, eles são facilmente percebidos, porque a nossa feição, o nosso corpo, ele fala isso, ele transmite isso. Porém, sentimentos de bondade, amor e misericórdia nem sempre é percebido com a mesma facilidade. Não é mesmo? Às vezes a gente tem que dizer um eu te amo bem, daqueles bem amoroso para a nossa esposa ou para os filhos, porque são sentimentos que não são fáceis de detectar. E isso acontece também na própria palavra de Deus, porque a Bíblia fala de um Deus que é fogo consumidor, não é verdade? De um Deus que é justo, reto. Mas a mesma palavra, a mesma Bíblia também nos ensina de um pai que sai ao encontro dos seus filhos que estão perdidos. A mesma palavra fala de um pai que não tem prazer na morte de um ímpio. É ou não é? Então esse é o nosso Deus. Precisamos conhecer a paternidade de Deus, esse amor de Deus para comigo e com você, para que toda vez que nós errarmos, nós corrermos para os braços dele, não fugirmos dele. Se você conhecer Deus, será um dos pontos aqui da mensagem a ser vencido.
O segundo ponto do porquê fugimos é porque não possuímos a identidade de quem somos em Deus. Se você não reconhece Deus e o amor dele, a misericórdia dele para você, você não sabe quem você é nele. Você desconhece, e ainda mais quando você estiver passando pelo vale, pela prova, aí você não acredita nem mesmo em você. Tudo que você construiu fora de Deus não resiste, não permanece. Não acreditamos muitas vezes em nós e em nosso talento. E na parábola dos talentos, novamente, o medo foi o fator que fez com que um daqueles servos enterrasse ou escondesse os seus talentos ao invés de produzir mais. Ele teve medo do Senhor. Ele conhecia o Senhor. Ele sabia quem era o Senhor que deu a ele o talento, porque a Bíblia fala que o servo conhecia. Mas ele teve medo, e o medo impossibilitou ele usar o talento e produzir mais. E aqui eu quero trazer a pessoa e a história de Jonas, que todo mundo conhece, Jonas 1:3. A palavra do Senhor fala que em Jonas 1:3, que a palavra do Senhor veio a Jonas e pediu para que Jonas se levantasse e fosse até uma determinada cidade e ali pregar o juízo sobre aquela cidade para que ele se arrependesse. E aqui eu quero chamar a atenção, porque eu sei que existem pessoas como Jonas aqui, e eu não me escapo muitas vezes como Jonas. Mas o texto segue dizendo que Jonas, ele ficou a pensar, ele não teve prontidão, ele ficou a pensar, talvez por achar que talvez e essas foram as indagações que Jonas tentava fazer enquanto ele elaborava uma fuga. Muitas das vezes Deus fala para mim, para você: vai, levanta, faça isso, dê esse passo, lance a tua rede, dê um passo de fé, como foi feito hoje aqui antes da mensagem. E a gente fica pondo pretextos, mas será que talvez não, eu vou esperar mais, sabe? A gente fica protelando as coisas. E a palavra do Senhor fala que o que Jonas deveria fazer era se levantar e ir até essa cidade, porque era uma cidade inteira que estava para ser destruída. Simplesmente isso. Uma cidade inteira que estava para ser destruída. E ele, Jonas, estava ainda pensando no que deveria fazer. E a Bíblia segue dizendo na história de Jonas que a sua fuga para se esconder de Deus nos mostra o seu declínio espiritual. E aqui nós vamos ver o quanto Jonas ele foi se declinando, ele foi caindo, ao invés de se levantar como Deus pediu para que ele fizesse. A Bíblia fala que Jonas ele desceu, o primeiro descer de Jonas, a Jope, que era o lugar onde que os navios estavam para a embarcação. Então ele desce a Jope, ele também desce ao navio, e quando ele estava no navio, ele desce ao porão do navio, e quando achou que ele estava já bem no fundo, escondidinho de Deus, ele ainda desce às profundezas do mar, dentro do ventre da baleia. Jonas chegou ao fundo do poço. Se você chegou a algum fundo do poço da sua vida, Jonas chegou ao fundo de um poço. Então aqui nós vemos um declínio da vida espiritual de um profeta de Deus que deveria se levantar e ir levar a mensagem de Deus àquela cidade. Toda vez que tentarmos fugir da presença de Deus, estamos
declinando espiritualmente. Por quê? Você está num trajeto, numa caminhada. O seu processo é prosseguir até chegar ao alvo, porque a palavra do Senhor fala que nós temos um objetivo, um alvo, uma meta a atingir, a alcançar. Então, toda vez que eu deixo de caminhar em direção a esse alvo, eu na verdade estou atrasando ou recuando, estou em um declínio espiritual. Eu quero levar vocês a uma das palavras que nos afirma que é impossível fugir da presença de Deus, que é o Salmo 139. Nós vamos ler 139, o 7 ao 12. Salmo 139, do 7 em diante, diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Que está falando do Espírito de Deus. Para onde fugirei, ou para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Pois se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não existe em nenhum lugar secreto que você possa fugir e esconder da presença de Deus. Então vamos parar de fugir da presença de Deus. Não vamos dificultar o trabalho do Espírito Santo. Vamos facilitar o processo de transformação dessa casa, como foi cantado. Vamos permitir que o processo de mudança e transformação de dentro para fora aconteça. Porque ela precisa acontecer o mais rápido possível, porque o tempo está findando. O não conhecer a bondade de Deus Pai, o não conhecer quem somos em Cristo, nos leva ao terceiro e último ponto. Porque fugirmos da presença de Deus. Porque na verdade nós não nos assemelhamos mais a Ele. A gente foge porque no fundo, a gente acredita que nós não nos parecemos mais com Deus. Porque eu pequei, eu errei, então Deus não vai me aceitar. E eu não me assemelho, eu não me pareço com Deus. Não é verdade? E é normal você se agrupar com pessoas que se parecem com você. Você procura a sua tribo. Se você é descolado, você procura quem é descolado. Se você é o CDF, você procura quem é os mais CDF. Entende? Você procura se agrupar com pessoas que realmente se pareçam com você. Então, quando nós fugimos da presença de Deus, é porque, na verdade, nós achamos que nós não estamos mais nos parecendo, ou não existe semelhança entre eu e Deus. E eu quero dizer que semelhança é um processo que demanda tempo. Essa semelhança que a palavra do Senhor fala em Gênesis, que nós fomos criados à imagem e semelhança, ela demanda tempo, relacionamento, convivência,
sabe, unidade. Eu sempre falo que quando você tem o seu filho, nasce a criança, ele pode parecer com o papai ou com a mamãe, mas ele pode se assemelhar com um ou com o outro, de acordo com a convivência que ele vai tendo com um ou outro. A semelhança é o comportamento dessa criança que vem de acordo com a convivência que ele tem com seus pais. E então, quando a criança faz um gesto ou fala de uma forma, agora há pouco o pastor falou para o Daniel, você falou igual o seu avô, né? Porque existe uma semelhança, e a semelhança ela vem com o tempo. E Deus havia prometido e feito o homem para que ele fosse a imagem e semelhança. O homem é a imagem, ponto final. E a semelhança viria com as visitas de Deus ali no Éden, como ele fazia todos os dias. Então ele estava dando uma oportunidade de relacionamento entre Adão, Eva e Deus. E eu sou um visitante aqui, viu, Adão, no jardim. Estou visitando até o momento que de repente você me convida para ser como um de vocês aqui, e não mais um visitante, como foi o convite hoje. Deus convidou ou perguntou se ele ainda continuaria sendo apenas um visitante na sua vida, ou se você o convidaria para ele ser o dono da sua casa. Mas Adão e Eva de repente demorou a pedir para que Deus fosse o dono daquele lugar, o dono da vida deles. Relacionamento traz semelhança. E este ainda é o projeto de Deus para mim e para você. Porque em toda a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar um Deus que deseja ardentemente, loucamente, a viver entre nós. A gente viu Deus Pai visitando Adão e Eva no jardim. Nós vimos a figura de Deus Pai se manifestando junto ao povo no deserto, ali no tabernáculo, a manifestação de Deus Pai. E como se não bastasse, nós vimos também Deus encarnado entre nós, em Jesus, carne, ali frente a frente, tete a tete, ombro a ombro. Como se não bastasse, a terceira figura do céu, a terceira figura da Trindade, também desceu e está entre nós, que é o Espírito Santo de Deus. Olha o quanto esses três são apaixonados por nós. E eu me pergunto, o que somos? O que realmente somos para que esses três nos amem tanto assim? E aqui, na verdade, o que a serpente fez ao enganar Eva e Adão, ela na verdade, ela mudou simplesmente um processo, porque a semelhança, se ela viria com a convivência, a serpente, na verdade, ela ofereceu um meio mais rápido para Adão e Eva a se parecer com Deus. Ela oferece para eles: se você comer, vocês serão semelhantes a Deus. Ela cria esse processo que existiria de se relacionar. Ela na verdade interrompe isso. Ela fala: vocês podem ser agora, porque se vocês comerem, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus. E então Adão e Eva talvez pensasse, bom, talvez levaria muito tempo, né, no processo de relacionamento, talvez agora vamos chegar mais rápido ali. Mas com isso trouxe o pecado e todas as consequências que nós conhecemos. Todos nós queremos resultados imediatistas, não é verdade? Hoje, se te falar ou se te oferecer uma garantia exata, uma fórmula mágica
de que você vai para o céu agora, se morrer, ou de que você vai receber a bênção do ano, enfim, todos nós, as pessoas, elas são facilmente enganadas, porque elas querem resultados imediatos. E a culpa não é de quem as engana, não só dele. A culpa é de nós que queremos esses resultados imediatos. Todos nós queremos resultados imediatistas, não queremos passar pelo processo de construção. Não queremos e não nos permitimos passar pelo processo de desconstrução, porque muitos de nós precisam ser desconstruídos. E nós também não queremos passar pelo processo da reconstrução. Hoje, a semelhança prometida por Deus está na capacidade que Ele nos fez de nos assemelharmos à medida que nos aproximamos dEle por meio da Sua palavra. Se você e eu hoje podemos recuperar de onde paramos lá no Éden, de buscarmos essa semelhança em Deus, que é o relacionamento com Ele e com a Sua santa palavra. Não existe fórmula mágica. A santidade não existe uma fórmula mágica para a santidade, dar 3 pulinhos, dizer 3 vezes glória a Deus. Não, santidade ela vem por meio da palavra. A purificação vem por meio da palavra, santidade vem por meio de relacionamento, semelhança vem por meio de relacionamento, e você se assemelha com aquilo que você adora. Você se torna parecido com aquilo que você põe como prioridade. Jamais conseguiremos correr para Deus baseado em nossos esforços humanos e naturais, sem a ajuda do Espírito Santo. Isso é impossível. Jamais. Não pense você que tudo bem se eu cometer algum erro aqui, rapidamente eu consigo me recuperar, me reerguer. Não. Sem a ajuda de Deus, se não é Ele que vem ao nosso encontro, não tem como. Você não consegue se aproximar. E para encerrarmos aqui na conclusão, Pedro, o discípulo mais intenso, o discípulo mais valente, mais audacioso, quando ele foi colocado à prova, ele teve também medo. Ele se acovardou. Toda a sua condição natural, ela não resistiu à pressão, ao fogo da fornalha da cruz. O Pedro, o valentão, o que estava ali pronto para defender o seu mestre, ele não conseguiu resistir à pressão do fogo, à pressão da cruz, o peso da cruz. Ele teve medo, ele se acovardou. Quando perguntava para ele que ele era um discípulo, ele negou. Pedro, ele só entendeu quem realmente ele era, porque conheceu a bondade de um Deus que foi buscá-lo lá na praia, quando ele retrocedeu à sua antiga atividade. Ele voltou, o declínio de Pedro foi tão forte, que ele não simplesmente voltou e ficou junto com os discípulos. A Bíblia fala que quando Jesus ele ressuscita, ele pede para avisar aos discípulos que estavam juntos, que o mestre havia ressuscitado, e pede, a palavra de Deus fala que pede para que também avisasse a Pedro, porque Pedro ele se retirou até mesmo do convívio dos irmãos, dos discípulos. Ele voltou, estava sozinho na sua antiga atividade, pescando lá na praia. E quando o mestre Cristo, já ressuscitado, vai ao encontro de Pedro ali na praia, ali ele tem uma virada na sua mente, na sua vida espiritual. Porque ali ele viu um Deus que realmente o amava e que não chegou até ali para condenar ou criticar a sua atitude.
ali ele recebe uma nova oportunidade, uma nova chance. E a Bíblia fala que quando foi a hora da sua morte, a hora que Pedro foi morrer, a hora que apanharam ele, a hora que ele foi ser crucificado, ele não permitiu ser crucificado como Cristo foi crucificado. Ele pediu para que o crucificasse de ponta a cabeça, de cabeça para baixo. E aqui a gente vê que, na verdade, a sua humildade falou mais alto do que a sua antiga arrogância, a sua antiga prepotência. Porque nesse exato momento, quando ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, ele ainda não se sentia digno de ser visto como o seu mestre, como o seu Cristo. E aqui é o ponto que eu e você precisamos chegar. Eu quero convidar você a se colocar de pé para fazermos um instante de oração. E dizer que não há, para você que de repente achava que existia como escapar da presença de Deus, como fugir daquilo que Deus tem para a sua vida, eu quero te dizer e te lembrar mais uma vez aqui, que não há como você fugir disso. O amor de Deus, o amor do Pai, Ele vai te perseguir aonde você estiver, Ele vai ao teu encontro, Ele vai atrás de você. O amor dele é incondicional, independente do que você faça ou deixa de fazer para Ele, Ele continua te amando. E nessa noite Deus quer renovar a sua vida, e Deus quer te dizer que Ele te ama, e você precisa entender desse amor, e você precisa aceitar esse amor sobre a tua vida. E toda vez que a acusação vier, e toda vez que o medo vier, e toda vez que as palavras, as sentenças vierem sobre a tua mente, sobre a tua vida, você precisa lembrar do amor do Pai e correr em direção aos braços dele. É o único lugar seguro. E tem um trecho da palavra do Senhor que Jesus falava assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas. Aqui a gente vê um desejo do Messias, de Cristo, e do amor, do quanto Ele amava, do quanto Ele ama. E ali Ele exclama uma profundidade que existia no coração dele, de quantas e quantas vezes Deus deseja te aninhar, te abrigar debaixo das asas dele. E muitas vezes você não entende isso, e muitas vezes você sai fora disso, e muitas vezes você recua. Quantas vezes? E hoje eu quero pedir para que Deus venha te atrair com misericórdia, com bondade. Quero que Deus possa vir te trazer novamente para debaixo da sombra das asas do Altíssimo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui e te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite, por tudo que o Senhor deseja fazer a partir de hoje em corações que deram passos de fé, em corações que correram para os teus braços e que não mais fugiram da tua presença, em corações que pediram para que o Senhor deixe de ser um visitante e passe a ser o dono, a figura principal. Corações esses que pediram para que o Senhor tome o centro, o trono, o lugar de direito e o lugar mais alto em nossos corações. Deus, que a tua misericórdia, a tua bondade possa perseguir como um leão persegue a presa, persegue essas vidas, ó Deus, e não nos deixe, não nos abandone, porque a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos abre mão, não abre mão de nós, o Senhor não nos deixa. Podemos até mesmo fugir e tentar, mas eu peço em oração hoje que o Senhor possa perseguir
a cada um de nós quando tentarmos fugir da tua presença. Traz de volta com laços de amor e misericórdia, e nos amarra e nos aprisiona a ti, Deus, a tua palavra. Queremos ser prisioneiros somente de ti, do teu amor. Queremos ser prisioneiros desse amor, que possamos, ó Deus, buscar essa semelhança por meio do relacionamento, da afinidade, do contato, dia após dia, no nome de Cristo Jesus. Amém.